Bom dia! Mais uma terça-feira com a nossa prática do Ho'oponopono, com a nossa prática para limpar, para purificar, para que a gente possa expandir cada vez mais, para que a gente possa ter dias mais leves aqui na Terra. Porque o Ho'oponopono é isso, é sobre a gente olhar para dentro, fazer esse mergulho profundo para dentro da gente, para que a gente possa se curar. Gente, ninguém nos cura, né? A não ser um médico quando a gente está doente, com uma infecção, com uma coisa física, né? Que te dá um remédio e tu vai curar aquela doença. Mas eu tô falando das nossas feridas emocionais, daquela dor emocional, daquilo que tá dentro da gente, que muitas vezes é o que termina causando e trazendo a manifestação da doença no corpo físico. Então, o médico, né? Ele dá aquele remedinho pro sintoma que tá aparecendo. Mas lá dentro, lá profundamente, nas nossas raízes mais profundas, o que eu preciso olhar e preciso curar? E vocês vão dizer assim, mas como assim eu me curo sozinha? Gente, porque a gente se cura quando a gente escolhe olhar para dentro, quando a gente escolhe olhar a dor, quando a gente escolhe assim, mas por que isso me machuca? Por que eu não quero ver isso? Por que eu não quero nem falar sobre isso? Né? O que tá por trás de tudo isso? Quando eu encaro essas verdades, eu começo a me libertar. E muitas vezes, ao encarar estas verdades, a gente se dá conta que a gente não tem motivo para estar sofrendo. E aí a gente liberta, a gente deixa ir embora. E o Ho'oponopono faz exatamente isso, porque o Ho'oponopono é um convite para a gente olhar para aquilo que está doendo, para aquilo que está machucando, para aquilo que nos aprisiona, para que a gente possa libertar, para que a gente possa deixar ir embora. E quando eu deixo ir embora, eu abro espaço para que novos sentimentos, novas emoções, novas oportunidades cheguem na minha vida. É isso. E eu quero falar com vocês hoje sobre amor próprio. Por que amor próprio? Porque dia 12, na sexta-feira, nós comemoramos o Dia dos Namorados aqui no Brasil, né? Que é o amor íntimo, é o amor dos relacionamentos, mas eu quero falar de um amor muito maior, porque para que este amor entre homem e mulher, ou entre duas mulheres, ou entre dois homens, não importa a forma, mas esse amor da relação íntima, né, ele seja um amor saudável, eu preciso estar inteira e o outro precisa estar inteiro. Eu preciso estar saudável e o outro precisa estar saudável. Para que eu não deposite no outro e para que o outro não deposite em mim todas as fichas e todas as suas esperanças, como se o outro fosse me salvar. Porque quando eu faço isso, o relacionamento ele não é mais saudável, porque eu dependo do outro para viver. Eu preciso estar inteira. E aí a gente vai falar daquela velha história que de algumas mulheres ainda, algumas de nós, e eu inclusive já passei por isso, que acreditei que existiam duas metades de laranja, né? Que eu encontraria a minha metade da laranja que fecharia, que eu encontraria o sapato perfeito para o meu pezinho machucado. A tampa da minha panela, né? Algo de complementação. E quando eu espero que o outro me complete, eu entrego para o outro uma parte valiosa minha, porque eu preciso estar completa, porque eu preciso estar cheia e com o outro eu transbordo. O outro pode despertar em mim o melhor que eu tenho de mim. O outro pode fazer com que eu queira ser melhor e eu transbordo. Mas eu não posso esperar que o outro me complete. Porque o outro tá se completando na vida. Se eu tô me completando, como é que eu vou completar o outro? O outro também tem que estar transbordando. E quando os dois transbordam, a gente tem um relacionamento saudável.
Ah, Tamara, tu quer dizer então que no relacionamento o outro nunca vai apoiar, o outro nunca vai ajudar? Não, não é isso. Vai apoiar, vai ajudar, mas entre apoio, gente, e, e o completar o outro tem muita diferença. Porque o que é o apoio? O apoio é o que um terapeuta é. Por isso que eu comecei falando de que a gente se cura, né? Não é o outro que nos cura, porque o terapeuta, ele é o apoio. O teu amigo que está do teu lado, o teu parceiro que está do teu lado, ele é teu apoio. Ele te incentiva, ele pode te indicar caminhos, ele pode facilitar a tua vida, mas quem faz a travessia da tua ponte é tu. Usando um exemplo assim que é bem fácil de entender, quando a gente tem alguém que tem problemas com drogas, com álcool, enfim, né? Que tem algum vício. Quantas vezes a família interna aquela pessoa, paga tratamentos caríssimos, mas a pessoa não quer. Ela não deseja, ela de alguma forma, por questões conscientes ou inconscientes, ela quer se manter naquele lugar de vítima, de dor, de sofrimento. E a família está desesperada tentando salvar o outro. E o que acontece? A pessoa sai, fica relativamente bem durante algum tempo e volta a usar a droga. E aí vamos falar de coisas lícitas, como o próprio cigarro, né? Enquanto a pessoa não assume o autocontrole mesmo, de ser isso que eu quero, nada vai dar certo, porque eu preciso estar à frente de tudo isso, eu preciso escolher de verdade. E não significa que essa escolha verdadeira de mudar não faça a gente ter recaídas. Mas eu tenho a recaída e entendo assim, não, eu estou no controle. Não é o cigarro que manda em mim, eu mando no cigarro. Não é a preguiça que manda em mim, eu mando na preguiça. E aí serve pra gente ir pra academia, pra gente cuidar da alimentação, pra qualquer coisa na vida, né? E às vezes a gente só funciona desta forma determinada quando eu vou receber algo lá na frente, um dinheiro, alguma coisa. Por isso que muitas vezes os bichinhos, né, quando eles são adestrados, muitas vezes não, né? Nos adestramentos, os bichinhos, eles recebem um prêmio. Fez certo? Recebe o biscoitinho, recebe isso, recebe aquilo, né? Porque ele fica condicionado. E o ser humano, às vezes, é muito condicionado a receber uma palminha, algo bom, para conseguir fazer aquilo que precisa ser feito, para ser motivado. Mas motivação passa. A gente não acorda numa vida de uhul, motivado todos os dias. Por isso é tão importante a disciplina. Porque adulto faz o que precisa ser feito. Criança faz birra, né? E aí é obrigada pelo pai e pela mãe a fazer aquilo que precisa ser feito. Né? Mas adulto faz o que precisa ser feito, gostando ou não gostando. Esta é a vida do adulto. Adultecer requer de nós essa maturidade, que a gente não vai fazer só aquilo que a gente gosta. Oxalá que a gente pudesse fazer isso, né? Mas não é assim. A gente vai fazer coisas que dão muito prazer, coisas que são fantásticas e coisas que se tu pudesse, tu cortava os pulsos para não fazer. É simples assim. E amor próprio, gente, é algo que, como a gente tem carência, né? Especialmente mulheres, né? O entender que eu preciso estar cheia, eu preciso estar plena de mim para que eu possa transbordar o meu melhor para o outro. Porque é sobre isso. Se eu estou meia boca, se eu estou capenga, eu entrego uma Tamara capenga, meia boca, para a sociedade, para minha família, para os meus filhos, para o meu marido, para os meus parceiros. É sobre isso. Então tá tudo certo, mas nós aprendemos que isso é errado, que isso é feio. Né? Que se priorizar é pecado, que se colocar em primeiro lugar, pensar em ti, oh, que horror. Tu viu aquela mulher?
E aí o pior de tudo e o mais triste é que nós mesmas falamos de outras mulheres. É muito doido, gente. Né? Mas ok, vamos lá. Chazinho quentinho, gente, porque hoje está 5 graus aqui em Porto Alegre. Acabei de... 6 graus agora tá mostrando o meu portal ali. Mas acabei de fazer uma postagem ali dos stories, né, que o sol começou a nascer. E hoje, para tirar fotinho dele, só com os vidros fechados, assim. Eu tentei abrir, mas tá muito gelado. Muito gelado. E tá tudo bem, né? O inverno tá chegando. E por que a gente tá falando desse olhar, esse movimento para dentro? Porque o inverno é a estação que nos convida à introspecção. O outono, quando as folhas caem, tudo vai ficando mais lento, vai nos convidando a olhar e pensar. Eu preciso deixar ir algumas coisas. Porque a planta, aquelas plantas que são caducifólias, né, as plantas caducas, se elas não deixam as folhas irem embora, elas vão morrer. Então, é uma estação que nos ensina o desapego. Tem coisas que eu preciso deixar ir embora para que eu possa continuar vivendo. Para que eu possa renascer em um outro momento, em uma outra estação, eu tenho coisas que eu preciso deixar ir embora. Este é o convite do outono. O convite do inverno é olhar para dentro e dizer, e olhar para si mesmo e se perguntar: o que mais eu posso deixar ir embora? Do que mais eu preciso me esvaziar? Porque quando a gente esvazia, a gente abre espaço para coisas novas, para sentimentos, para emoções novas. E aí vem a primavera, que faz o convite do desabrochar. Permitir que o novo floresça e desabroche na tua vida. E aí vem o verão, que faz com que aquilo que estava desabrochando na primavera cresça e transborde. E aí vem o convite novamente, porque tudo é cíclico na natureza, e a natureza nos ensina isso dia a dia, dia a dia, dia a dia. Quem tem me acompanhado aqui tem visto que eu tenho falado um pouco mais sobre isso, porque eu tenho trazido para o Insta, para esta comunidade que está comigo, para as pessoas que me acompanham, a minha versão bióloga, integrando a biologia, a ciência que me acompanhou a vida inteira, a essa visão espiritual. Porque é Deus nos mostrando, gente, é Deus nos ensinando. Num dia nublado, a gente sabe que o sol está ali atrás e que o dia nublado vai passar. A gente sabe que a tempestade vai passar. É Deus nos ensinando, por pior que esteja a tua vida, por pior perrengue que tu esteja passando, vai passar. Porque tudo passa. Mas a gente sabe que esse céu lindo e maravilhoso que hoje tem em Porto Alegre também vai passar. A noite nos ensina que nem toda a escuridão é ruim, porque numa noite escura, com o céu claro, a gente enxerga as estrelas. Elas só brilham com a noite escura. E olha que bênção! E a noite escura também vai passar. E vem um novo amanhecer. O vento nos ensina o que, gente? Que vão ter ventos que são brisas, então momentos que vão ser fáceis e leves, e ventos que vão arrasar com tudo. E às vezes vem a ventania levantando tudo que estava embaixo do tapete para nos mostrar aquilo que precisa ser deixado ir embora. A água são as emoções, né? A água são as emoções. O mar às vezes está calmo, tranquilo, assim como dentro da gente a gente está calmo e tranquilo, e às vezes a gente está agitado. E às vezes a gente transborda. Numa grande tempestade, o mar invade as areias, invade as ruas, né? Às vezes a gente transborda e é de qualquer jeito, e a gente arrasa com tudo. Mas ele sempre volta para o lugar. E quando a gente volta para o lugar, a gente tem condições de reorganizar.
Porque quando o mar volta pro lugar, né, depois de uma grande ressaca, ele não volta com uma água cristalina, limpinha, nem no mar do Caribe. Ele precisa de tempo para que tudo assente de novo no seu fundo. E a gente também precisa de tempo, muitas vezes, para que tudo volte a assentar e a gente consiga ver as coisas com mais clareza. É o tempo. O tempo nos ensina. Então, observem a natureza. A natureza nos ensina sempre. Há tempo de florescer, há tempo de expandir, há tempo de deixar ir embora aquilo que vai atrapalhar o nosso crescimento. Há tempo de olhar para dentro, de se recolher para depois voltar a florescer. Então, observem, olhem para a rua, olhem para a vida que está acontecendo, porque a gente, no piloto automático do dia a dia, a gente esquece das bênçãos e dos milagres diários que a gente tem. E a gente esquece de agradecer. Então, deixa eu ver agora. Vou tirar uma cartinha do oráculo do Pono pra gente. Ó, bem colorida, né? Linda, linda, lindas cartas. São muito lindas. Para ver qual é o puja, qual é a intenção, né? O puja a gente fala no Olus Yoga, né? No yoga, que é a intenção da nossa prática. Qual vai ser a intenção da prática do nosso Ho'oponopono de hoje? E aí nós vamos ver se a gente vai fazer um Ho'oponopono tradicional, que é o sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Ou se a gente vai fazer um Ho'oponopono para que a gente expanda cada vez mais a nossa energia, que é o entrego, confio, aceito e agradeço. Faço a minha parte, entrego para Deus, confio que aquilo que for melhor para mim vai chegar, aceito. E é o nosso tendão de Aquiles, o aceitar, como assim eu fiz tudo que me disseram que eu tinha que fazer e agora eu não estou recebendo o que eu preciso, o que eu quero, mas aceitar, porque mesmo quando a gente não entende, tá sempre tudo certo. E agradecer. Agradecer a possibilidade de poder fazer, agradecer a possibilidade de entregar o seu melhor, de crescer e expandir. Vamos lá? E aí a cartinha que sai é a carta 7, que diz assim: quando a memória é dissolvida, a luz reaparece. E por que que eu dei um sorrisinho, né? Porque a cartinha mostra uma gota d'água caindo num oceano. E a gente estava falando, né? Um dos exemplos que eu dei da natureza da gente observar é o mar, né? Que a horas ele tá calmo e horas vem a ressaca. E nós também somos assim, porque nós somos 75% de água. Então, é o que mais nos comanda são as nossas emoções. E às vezes elas estão tranquilas e às vezes nós somos um mar em ressaca, derrubando e avançando sobre tudo. E quando a gente recua, o que a gente precisa limpar? A gente precisa dissolver aquilo que fez a gente sair de dentro da gente, sair da casinha, como a gente gosta de dizer, né? E a gente precisa dissolver toda aquela sujeira, deixar tudo assentar, para que a luz volte a aparecer. Porque a luz não tem como aparecer, gente, quando a gente tá no meio daquela turbidez toda, né? Porque na hora que eu reviro a água do mar, ou reviro qualquer água que tá com uma areiazinha no fundo, aquela areia sobe e fica tudo turvo. Eu preciso esperar que tudo sente de novo, para que tudo volte para o seu lugar, para que eu possa ter clareza para olhar. Vamos ver o que a gente tem mais de informação aqui sobre esta carta. Ah, que bonito. Vamos lá.
diz assim: quando a memória é dissolvida, a luz reaparece. Imagine que você chegou ao mundo sendo pura luz, uma centelha divina dentro de uma vasilha transparente. Com o tempo, à medida que os desafios surgem, cada dor, frustração ou trauma vivido se transforma em uma pequena pedra colocada dentro dessa vasilha. No início havia apenas luz, mas agora o espaço vai sendo ocupado por memórias, registros que, sem que você perceba, começam a encobrir a sua verdadeira essência. A cada experiência difícil, mais pedras se acumulam, e assim você começa a acreditar que a sua luz se apagou. De tanta pedra, passa a se identificar com elas. Acredita que é peso, que é erro, que é dor. Afinal, por fora, tudo o que você vê agora são as pedras. Mas a verdade é que a sua luz nunca deixou de existir. Ela apenas está coberta por memórias que te impedem de reconhecê-la. Essas memórias, essas lembranças, são o verdadeiro problema. Não são as pessoas, os lugares ou as situações que criam o conflito, e sim os pensamentos que você carrega sobre tudo isso. E o Ho'oponopono, ele te convida a fazer o caminho de volta, a reconhecer que sempre que existe um problema, você está presente e por isso pode assumir a responsabilidade por ele. Não se trata de culpa, mas de consciência. Quando você assume 100% de responsabilidade pelo que está experienciando, as situações podem mudar. Ao dizer me perdoe, você está reconhecendo que guarda os erros do mundo na sua alma e pede que essas memórias sejam dissolvidas. Ao praticar o Ho'oponopono, você não apenas purifica, mas dissolve os conflitos, solta as pedras e abre espaço. E quando o espaço se abre, a luz retorna, a inspiração chega. Quando as lembranças são purificadas, o que vem é o amor, o que vem é Deus. A verdade é que sempre teremos problemas, por isso devemos nos purificar constantemente. O Ho'oponopono não é um remédio para um momento, mas um caminho para a vida. É uma prática que pouco a pouco remove as camadas de dor e revela novamente a luz que sempre existiu em você. Que lindo, né? Que lindo. É isso, gente, assim. E eu posso dizer para vocês que limpa, que purifica e que nesse momento eu tô trabalhando mais fortemente com o Ho'oponopono de expansão, com entrego, confio, aceito e agradeço. Mas que por muitos anos, tá? E aí eu não tô falando de 1, nem 2, nem 3, mas desde 2018, então são quase 8 anos que eu pratico Ho'oponopono. Mas por praticamente 7, eu fiz o sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E vocês não têm ideia do quanto eu expandi, do quanto eu fui encontrando de volta a minha luz, do quanto eu fui abrindo espaço para reconhecer a minha luz. E quando eu faço isso, eu estou também abrindo espaço para a minha cura, para o meu caminho de cura. E eu comecei a fazer Ho'oponopono no momento que eu sentia que eu estava no fundo do poço, né? Especialmente, e era um momento delicado, que era falta de amor próprio. E por estar vazia de amor próprio, eu estava depositando no meu parceiro de vida, no meu companheiro de vida, a responsabilidade para ele me salvar. E ele não estava dando conta. E aí eu questionei se eu estava no lugar certo, se aquele relacionamento ele
tinha chegado ao fim, se eu tinha que sair, se eu tinha que desapegar. E eu pedia para Deus. Quando o Ho'oponopono chegou na minha vida, eu me sentia muito perdida. Eu não sabia se era o fim, se não era. E eu aprendi, o Ho'oponopono chegou na minha vida de forma mântrica, tá? E é por isso que eu faço de forma mântrica com vocês. Usando o Japamala, repetindo de forma mântrica. Porque o Japamala, ele é um guia. Ele é um guia indiano, é um guia hindu, né, que os muçulmanos também usam, parecido com o terço, com o rosário, né, dos católicos. É um guia para acompanhar as nossas orações. E repetir de forma mântrica vai fazendo a gente calar um pouco, silenciar o nosso mental, que está sempre povoado de um monte de coisa. Porque a gente tem que prestar atenção nas frases que eu estou repetindo, a gente tem que prestar atenção na continha, e isso vai fazendo a gente acalmar a mente, silenciar um pouco e ouvir mais o coração. Então foi um momento que eu passei um ano inteiro, gente, eu pegava meu Japamala e eu dizia para Deus, Deus, me mostra o caminho. Se é fim de ciclo, me mostra que é de fim de ciclo, mas se não é fim de ciclo, me mostra o que está acontecendo, para que eu possa entender e para que eu possa fazer diferente. Assumindo a responsabilidade daquilo para mim, porque não era sobre o outro, era sobre mim. E o que eu fui percebendo? Que era eu. Eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. Eu não estava me amando como eu deveria. Eu me sentia culpada por uma série de coisas que tinham acontecido, estavam acontecendo. Foi um período depois que eu tinha sido demitida. Então muitas coisas tinham mudado na minha vida. E eu depositei no meu parceiro todas as fichas, sabe? Tipo assim, ele vai me salvar, ele vai me resgatar inconscientemente. E as pessoas não dão conta de atender às suas expectativas. Mas como eu tenho muita consciência, assim, eu trabalho o autoconhecimento há muito tempo, eu dizia, tem alguma coisa que não tá encaixando. Eu ia pra minha terapeuta, pedia florais, isso e aquilo, não sei o que. Eu disse, olha... E aí o Ho'oponopono apareceu pra mim. É a terceira vez, diz que aqui no Brasil, né, quando faz 3 gols, pede música no Fantástico, quando a terceira pessoa me disse assim, quem sabe tu experimenta o Ho'oponopono, eu resolvi prestar atenção nisso. E aí o Ho'oponopono apareceu pra mim, no Facebook, tá? Através de uma pessoa que há muitos anos, assim, que uns 12, 13 anos antes eu já seguia, já acompanhava, eu gostava da fala dela. Eu disse, nossa, eu vou parar para olhar isso. E eu participei de uma imersão de 5 dias e aquilo fez assim, ligou a chave. E eu entrei de cabeça. Porque eu estava pedindo para Deus ajuda, eu estava pedindo para Deus uma resposta. E Deus me trouxe. E aí a gente precisa também perceber os sinais, né? Porque às vezes a gente pede ajuda, a gente recebe ajuda e a gente não entende o que foi a ajuda que Deus mandou, né? E aí eu tô chamando de Deus porque para mim faz sentido chamar de Deus. Mas é o Criador, é o Universo, é o Oxalá, enfim, quem vocês queiram chamar. Mas, né, a gente pede ajuda e a gente recebe ajuda. Jesus já dizia, pedi e recebereis. Eu preciso pedir, e eu pedi muita ajuda, eu disse, me mostra, me traz clareza, e aí eu pegava meu Japamala, eu tinha os meus momentos, porque é 15, 20 minutinhos de prática, às vezes menos que isso, 10, 12 minutos, né, que eu tirava por dia, se eu tô indo pro quarto, porque eu preciso desse momento, e era um momento, gente, que muitas vezes eu chorava muito. Porque como é que a gente pratica? O Japamala, tá? Tem essa pontinha aqui. E nesta pontinha é onde a gente segura firme e a gente conversa com Deus. Então aqui eu pegava assim, eu dizia assim, Deus, Pai, Divino Criador, limpa em mim o que tá me trazendo essa mágoa. Limpa em mim, por que eu me incomodo tanto? Por que eu tô me sentindo tão desvalorizada? Por que eu não me sinto reconhecida por todo o esforço que eu faço? Eu cuido da casa, eu cuido do filho, eu trabalho, sabe? Por que eu me sinto tão desvalorizada? Porque era assim que eu me sentia.
Eu estava esperando que o outro me valorizasse quando eu não me valorizava. Quando eu achava que eu estava sendo pouco. E eu chorava, sabe? E as lágrimas vinham porque era um momento de desabafo. Deus sabia. Muitas vezes eu dizia assim, eu sei que eu não preciso estar repetindo tudo isso, porque tu sabe o que está dentro de mim. Mas eu precisava botar para fora. Quando a gente fala, gente, ou a gente escreve, a gente materializa, a gente verbaliza, a gente escuta, a gente lê. A gente dá nome para o que a gente está sentindo e a gente tem a chance de se curar. Porque a gente tira de dentro e bota para fora. E eu entregava para Deus, eu disse, limpa-se em mim, porque eu não quero mais me sentir assim. E aí, quando eu terminava, eu começava. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Dava toda a volta 108 vezes. E quando aquilo terminava, eu me sentia leve, vazia, sabe? Pronta para mais um dia, para mais um capítulo. E de novo, a gente às vezes, né, a água bate na bunda, mas todos os dias, quando eu estava mais pesada ou quando eu não estava mais pesada, disciplina, né? Todos os dias é disciplina. O que eu preciso fazer de diferente na minha vida hoje para que algo seja diferente? Porque a gente quer coisas diferentes, mas não está disposto a fazer nada diferente. A gente quer a grama mais verdinha, mais bonita, mas não está disposta a cuidar da grama todos os dias. Certo? Então, eu vou pedir para que vocês tenham, vamos começar a nossa prática, para que a gente possa deixar que a nossa luz reapareça, né? Para que a gente possa limpar mais uma camadinha, para que a gente enxergue a nossa luz. Tenham água, tá? Essa é minha garrafinha, minha moringa do Ho'oponopono, tá? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Azul, né? Porque quando a gente deixa essa garrafa também pegando sol, a água, ela tá solarizada na cor azul, ela trabalha na energia do amor e do perdão, pra gente tomar depois da prática. Sentem-se num lugar confortável. Deixa eu só terminar de tomar meu chazinho. Já tá morninho, né? Sentem-se num lugar confortável. Pode ser com as pernas cruzadas, pode ser com os pés no chão. O importante para quem está sentado é manter a coluna reta, porque a gente alinha os nossos 7 chakras, né? Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, sexual e básico. Quem não sente, não tá bem, né? Tá indisposto, enfim, por qualquer motivo, não importa, pode ficar deitado, né? Deita de barriguinha para cima, que a coluna também fica alinhada. E eu vou convidar vocês a fecharem os olhos e prestar atenção só na respiração, no ar que entra, no ar que sai. É assim, gente, a nossa mente, quando a gente medita, nem sempre vai silenciar. Às vezes ela silencia mais, às vezes ela silencia menos e às vezes ela não silencia. E tá tudo certo. Tá? Existem várias formas de meditar, mas uma delas é a gente prestando atenção na respiração, no ar que entra, no ar que sai. A gente vai inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Sente o ar entrando, sente o movimento. Sente o movimento de soltar. Isso faz com que o nosso cérebro, a nossa cabeça, foque a atenção no ar que entra e no ar que sai. Foquem a atenção na minha voz. Quem tem japamala também vai estar botando atenção no seu japamala que está segurando, tá?
Quem não tem japamala não tem problema, a nossa prática, ela é guiada. Então eu estou fazendo por mim e por cada um de vocês. Então respira fundo, solta o ar. Mais uma vez, inspira, solta o ar. De novo, inspira, solta o ar. E segue prestando atenção só na tua respiração, no ar que entra, no ar que sai. Deixa a luz de Deus entrar na tua vida, entrar em ti nesse momento. Deus, Pai, Mãe e Filho, todos em um. Divino Criador, Criadora de tudo que é. Nesse momento, eu peço luz para minha vida, luz para a tua vida e luz para toda a humanidade. Ilumina, Pai, os nossos corações, ilumina as nossas mentes e ilumina as nossas ações, para que a gente alinhe mente, coração e ação. Para que a gente sinta o nosso coração, o nosso chakra cardíaco expandido. Porque quando ele expande, a gente sente aquele quentinho no coração, que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem. Pai, limpa em cada um de nós as memórias que ainda nos prendem na dor, no sofrimento, as memórias que nos prendem ao passado que já foi importante, a um passado que já machucou, mas que não faz mais parte do presente. Mas a gente ainda está lá, vivendo no passado, com a mente e com o coração lá, e vivendo no piloto automático no agora. Limpa em cada um de nós aquilo que cada um precisa deixar para trás, o que passou, para poder seguir em frente, para poder aproveitar, para poder reverenciar o maior presente de todos na vida, que é o hoje. O passado nos trouxe até aqui, o passado nos machucou, mas nos ensinou. Mas é no hoje que nós escolhemos, que eu escolho olhar para frente, botar luz naquilo que precisa ser colocado luz, para purificar em mim, que ainda me prende lá, para que eu possa reconhecer a luz que brilha dentro de mim, para que eu possa reconhecer o amor que eu já sou, o perdão que eu já sou, a gratidão que eu já sou, para que eu possa expandir e transportar o amor, o perdão e a gratidão. Por hoje então, nós pedimos, limpem cada um de nós, para que a gente possa perdoar quem nos machucou, para que eles possam nos perdoar e para que, acima de tudo, nós possamos nos perdoar
por tudo aquilo que a gente se permitiu viver. Sinto muito. Diz para ti mesma hoje. Sinto muito por ter virado as costas para aquilo que tu viveu e não ter conseguido reconhecer o teu valor. Eu te amo. Eu ofereço o amor para a tua cura, para a minha cura, para a nossa cura. Sou grata a ti. Te agradeço por tudo que tu viveu, por tudo que tu passou, porque nos trouxe até aqui. Agradeço pela tua coragem, pela tua força, pela tua resiliência, porque nós chegamos aqui hoje. E hoje o nosso Ho'oponopono é para que a gente possa limpar tudo isso. Mais um pouquinho, mais uma camada de limpeza e purificação, para que algumas pedras possam ser retiradas da nossa essência, para que a gente possa deixar a nossa luz brilhar cada vez mais, mais e mais. Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata. 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 Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, 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 sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, 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 sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata. Respira fundo, solta o ar. E te esvazia.
te acolhe com amor, te respeita, te valoriza, te ama, com todos os teus defeitos, te ama com todos os teus erros, com todos os teus acertos, com todas as tuas virtudes. Te ama de forma integral, respeitando que tu é luz, mas que tu também é sombra. E a sombra faz parte de ti. Para quem assistiu divertidamente, lembra, a alegria queria abafar a tristeza. E a tristeza, foi através da tristeza que a cura chegou. Quando a tristeza foi acolhida. Porque ela faz parte da gente. E aí a alegria pode chegar. É como o inverno, que pede esse olhar mais introspectivo, para que depois a gente possa desabrochar. E a gente vai seguir com o Ho'oponopono para expandir a nossa mente. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito, 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 agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito, 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 agradeço. Entrego, confio, aceito e 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 agradeço. Respira fundo, solta o ar. Vem voltando para aqui, para agora, e abre os olhos. Bebam a água. Gratidão por esse momento.
Gratidão pela tua vida. Gratidão pelas nossas vidas. Gratidão pelo nosso planeta. Gratidão pelos milagres grandes e pequenos que a gente tem todos os dias. O milagre de ver, o milagre de falar, o milagre de ouvir, o milagre de sentir, o milagre de caminhar, de se movimentar, né? O milagre de ter comida para preparar, casa para arrumar, marido, mulher, companheiro, parceiro para cuidar, para dividir, para compartilhar. O milagre de poder sorrir e o milagre de poder chorar. Porque a vida é feita de milagres. E quanto mais a gente agradece, gente, mais motivos a gente tem para agradecer. Quanto mais a gente agradece, mais bênçãos a gente tem na vida da gente. Então, naquele dia que tá ruim, olha pro lado e faz o exercício, te esforça para ver o que tu tem de bom na tua vida. E se tu puder, escreve, porque tira o nosso foco daquilo que não tá bom e bota o nosso foco naquilo que já é bom na vida da gente. E muitas vezes isso abre o caminho para que a gente enxergue de uma forma diferente, para que a gente faça diferente e para que Deus possa trazer para nossa vida a solução daquilo que não tá bom. Porque se a gente só foca no ruim, gente, a gente olha pro lado e só vê coisa ruim, tá? É simples assim. Ah, Tamara, tu tá sempre só no bom. Não, não tô sempre só no bom. Mas toda vez, né, que eu entro nessa vibe, eu tento estar mais presente e perceber assim, olha, vamos olhar do outro jeito, de outra forma. Porque a nossa mente, ela nos coloca sempre no lugar do ruim, do negativo, daquilo que não funcionou, não deu certo. É uma forma do ego nos proteger, mas nos coloca sempre naquele lugar. E o universo nos dá mais do mesmo. É sobre isso. Então, quanto mais a gente agradece, mais motivos a gente tem para agradecer. Nos encontramos semana que vem. Beijo no coração. E semana que vem nós já estaremos no inverno, o solstício de inverno. Então, a noite mais longa, quando a noite é mais longa do que o dia, é dia 21 no domingo. Beijo, beijo, beijo. Namastê.